Mais uma aula, agora sobre axioma de medição de ângulos. Nas aulas anteriores, nós vimos sobre axioma de medição de segmentos. Depois, usando isso, nós definimos o que seja ponto médio, provamos a sua existência e sua unicidade. Agora nós damos prosseguimento aos axiomas de medição, que são ao todo 6. 3 se refere à medição de segmento e 3 se refere à medição de ângulos. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai tratar sobre os axiomas de medição de ângulos. Então, inicialmente, a gente define o que seja um ângulo. Então, um ângulo com o vértice A é um ponto A. Então, o ângulo é visto como um conjunto, formado pelo ponto A e por duas semirretas com origem em A. A notação que a gente usa é o A com esse acento, assim, o BAC ou CAB. Aqui, ó, você tem o ponto A e aí você tem duas semirretas que tem origem nesse ponto A. O ponto A, junto com essas duas semirretas, é o que nós chamamos de ângulo. Aí nós damos inicialmente outra definição, que são ângulos suplementares, Você tem dois ângulos aqui, O BAD, E o CAD. Esses dois ângulos, eles têm um lado comum, que é a semirreta S de AD. Quando isso acontece, e além disso, você tem o S de AD como lado comum, e S de AB e S de AC estão sobre uma mesma reta. Nesse caso, nós dizemos que os ângulos eles são suplementares. Um ângulo é dito raso se os lados são lados de uma mesma reta. No caso aqui, o S de AC, S de AB. Então, são duas semirretas, mas que estão sobre uma mesma reta. Nesse caso, a gente diz que o ângulo CAB é um ângulo raso. Aí nós começamos a expor agora os axiomas de medição de ângulos, No caso aqui o 4. Os 3 primeiros se relacionam à medição de segmentos. O 4, o 5 e o 6, eles vão relacionar a medição de ângulos. Então, o axioma de medição 4 diz que a todo ângulo corresponde um único número real maior ou igual a zero. Esse número é zero, somente se os lados do ângulo coincidem. Então, ele é parecido com o axioma 1, só que o axioma 1 fala que a todo segmento de reta está associado a um número. O axioma de medição 4 fala que associado a todo ângulo existe um número maior ou igual a zero. Se você trocar a expressão segmento por ângulo, os dois axiomas eles são equivalentes. Aí nós vamos falar o seguinte, que a gente vai dizer que uma semirreta divide um semiplano se ela pertence ao semiplano e tem um ponto de origem em um dos pontos da reta que determina esse semiplano. Vou já mostrar uma imagem que esclarece melhor essa frase. Antes disso, eu vou mencionar aqui o axioma de medição 5. Esse axioma de medição 5 diz o quê? Diz que existe uma objeção entre as semirretas de mesma origem, que divide um dado semiplano, e os números reais entre 0 e 180. De modo que a diferença entre os números é a medida dos ângulos formados pelas semirretas correspondentes. Então, esse aqui é o similar ao axioma de medição 2. O axioma de medição 2 fala algo semelhante para
pontos de uma reta. Lá o axioma de medição 2 fala que os pontos de uma reta podem ser colocados em correspondência bionívoca com os números reais. Aqui ele fala das retas que dividem um certo semiplano. E ao invés dos números reais, nós temos só os números de 0 a 180, os números reais. Vou mostrar uma figura que ilustra isso aqui. Então você tem uma reta aqui, né? Essa reta, ela determina dois semiplanos, como a gente já mostrou. Então eu vou fixar um ponto aqui, um ponto A dessa reta, e vou colocar aqui várias semirretas. Todas as semirretas, a gente vai dizer que elas dividem esse semiplano. Por quê? Porque a origem dela é um ponto da reta e elas estão no semiplano. Se eu pegar uma semirreta aqui assim em cima, ela vai estar no semiplano, porém o ponto de origem dela não é na reta, então ela não, eu digo que ela não divide. Ela só vai dividir se obedecer essas duas condições: estiver no semiplano e seu ponto de origem ser a reta. Eu posso ter uma semirreta também para cá, assim, ó. Ela começa da reta que determina o semiplano, porém ela está assim, no outro semiplano. Então, para dividir o semiplano, ela precisa começar aqui e estar no semiplano. Essas quatro aqui, elas dividem esse semiplano. Então, o axioma 5 vai dizer que se eu pegar todas as semirretas nesse ponto aqui, peguei todas as semirretas, então, existe uma correspondência bionívoca entre essas semirretas e os números reais de 0 a 180. No sentido de que para cada número real eu tenho uma semirreta, e para cada semirreta que começa em A e que divide esse semiplano, para cada semirreta existe um número real a ele correspondente. E essa correspondência é bionívoca no sentido de que para cada número só tem uma semirreta e para cada semirreta só tem um número. É o equivalente ao axioma de medição 2, que fala da correspondência bionívoca entre pontos de uma reta e os números reais. Aí nós vamos dar uma definição. Nós vamos dizer que uma semirreta SOC, aqui, ela divide um ângulo. Eu tenho o ângulo SOA, SOB, aqui um ângulo. Então eu vou dizer que uma semirreta aqui divide esse ângulo se o segmento AB aqui, ó, se o segmento AB cortar essa semirreta. Então, se esse segmento aqui cortar essa reta, a gente vai dizer que essa semirreta, ela divide o ângulo. E se, por um acaso, esse ângulo aqui, a medida desse ângulo for igual à medida desse ângulo, a gente vai dizer que essa semirreta aqui, SOC, é a bissetriz do ângulo. Ele está na metade do ângulo. E o último axioma de medição, o axioma de medição 6, diz que se essa semirreta aqui divide, então esse ângulo aqui, a medida desse ângulo mais a medida desse ângulo aqui, é igual à medida do ângulo todo. É uma coisa bem natural para você perceber. Bom, aí nós vamos falar agora de ângulos opostos pelo vértice, né? Você tem duas retas. Essas retas se interceptam aqui num ponto. Então, com essa interseção, eu tenho quatro semirretas, né? SOA, SOB, tal. Então, aqui tem vários ângulos. Então,
esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, né, eles vão ser chamados de ângulos opostos pelo vértice, quando os seus lados aqui estão sobre uma mesma reta. Aí tem uma argumentação aqui que diz que ângulos opostos pelo vértice têm o mesmo suplemento, né? Então, a gente tem esse suplemento aqui. Então, esse mais esse dá 180. Esse mais esse também dá 180. Então, como essas duas somas dá 180, você conclui que a medida desse ângulo é igual à medida desse ângulo. Dá para fazer uma continha, depois eu vou passar isso aqui como exercício para vocês provarem. Definição 2.6 fala do ângulo reto. Então, quando é que um ângulo é chamado de reto? Quando sua medida é 90. Se duas retas se intersectam formando um ângulo reto, dizemos que as retas são perpendiculares. Se a soma das medidas de dois ângulos é 90, dizemos que os ângulos são complementares. Então a gente já definiu o que é suplementar e agora está definindo o que é complementar. Bom, temos o teorema 2.3, que é um teorema que também fala de existência, como a proposição anterior que a gente viu. Então, diz assim, por qualquer ponto de uma reta, você tem uma reta, e por qualquer ponto de uma reta, né, passa uma única perpendicular. Então, como no teorema anterior, esse teorema fala de existência e fala de unicidade. Então, por qualquer ponto de uma reta, passa, né? Então, ele diz que existe. E é única. Então, existe e é único. Então, você pegou uma reta, pega um ponto nessa reta. Então, o que esse teorema está dizendo é que existe uma reta perpendicular e que essa reta ela é única. A existência é garantida pelo axioma de medição 5. Vai ter um porquê aqui, né? Acho que eu vou deixar o porquê no ar ainda. Depois eu posso responder, se vocês não conseguirem responder. Mas quem garante a existência é o axioma de medição 5. Então leiam o axioma com cuidado e tentem ver se vocês conseguem perceber que ele garante que existe. Então já está garantida a existência. Resta mostrar a unicidade. Suponha então que existe duas, igual o ponto médio lá, né? Então estou supondo que tem duas aqui. Duas retas perpendiculares. Assim, R e R0 formam um ângulo alfa. Aqui o ângulo alfa. Em um dos semiplanos determinado por M. Mas R e S são... como ela é perpendicular, aqui é 90. E aqui é 90 também. Só que isso aqui é um ângulo raso, ó. E o axioma de medição 6, né? O axioma de medição 6 vai dizer que a soma disso aqui é igual à soma das partes. Então, eu vou ficar 90 mais alfa mais 90 igual a 180. Qual é a conclusão? É que o alfa é zero. E o axioma de medição 4 diz que quando essa medida é zero, é porque essas semi-retas aqui, elas são coincidência. Lá diz assim, para todo ângulo tem um número a ele associado. E esse número só é zero se as duas semi-retas são coincidentes. Então a gente encerra essa aula sobre medição de ângulos, concluindo a parte dos axiomas de medição de segmento e de ângulos. Qualquer dúvida vocês encaminham aí pelo grupo do WhatsApp ou pelo e-mail e a gente vai conversar.